E nós estamos felizes por poder celebrar este dia tão especial para a cristandade, reunidos em adoração, num culto de celebração ao nosso Deus. Ligeiramente diferente do que fazemos ano após ano, pois numa data especial como a Páscoa, geralmente nós teríamos aqui o coral cantando uma cantata ou apresentando uma cantata de Páscoa. Nós estamos em transição com o Ministério do Coral e o maestro Marcos, que assumiu recentemente o coral, entendeu que não estaria pronto para fazer a apresentação da cantata de Páscoa. Ele está preparando uma cantata mais regional para o meio do ano e com certeza depois também teremos tempo hábil para fazer uma cantata de Natal. Mas hoje, como todos os domingos, a palavra de Deus será central no nosso culto e cantada ou pregada, ela falará sobre o Evangelho que retrata a verdadeira Páscoa, a Páscoa do Deus que nos presenteou com o seu melhor presente. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 3. Estamos com alguns irmãos em viagem e por isso temos menos pessoas hoje aqui, mas certos de que o Senhor está presente conosco e Ele é o mais importante do nosso culto, nós celebraremos com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo para a glória do nome de Jesus Cristo. Estamos numa série de estudos do livro de Gálatas e hoje nós terminaremos o capítulo número 3 e já entraremos no capítulo de número 4. E para começar, eu perguntaria: qual foi o presente que você recebeu ao longo desta semana? Qual foi o melhor presente que você recebeu ao longo desta semana? Qual foi o melhor presente que você deu a seus filhos? Qual foi o grupo da Páscoa? Se foi uma menina, como no meu caso, talvez tenha sido da Barbie, ou quem sabe do filme Frozen, ou ainda das princesas da Disney. Se foi um menino, talvez tenha sido do Max Steel, ou quem sabe dos carros da Disney. Qual foi o presente que você deu ao seu filho ao longo desta semana? E como foi que você retratou para eles a verdadeira Páscoa de Deus? Qual foi o melhor presente que você recebeu de Deus em toda a sua vida? Terá sido um cônjuge abençoado? Terá sido isso uma casa própria? Terá sido um carro, um bom emprego, uma profissão? Como você definiria o melhor presente de Deus para você? Certo pai passava a maior parte do tempo fora de casa a trabalho. E ao voltar tinha o costume de levar seus filhos ao shopping da cidade. E no shopping ele repartia uma quantia de dinheiro para cada filho e dizia: vão comprar o que vocês quiserem, sejam felizes. Numa determinada oportunidade ele fez assim, repartiu o dinheiro com seus filhos e cada um saiu para a sua loja preferida. Um correu para os carros, outro correu para as bonecas, outro correu para o videogame, mas a menor, ou o menor de todos os seus filhos, a Lídia, permaneceu ao seu lado e não saiu de perto. Ele olhou para a filha e disse: filha, por que você não vai comprar sua boneca preferida? Por que você não vai comprar o seu presente preferido? E ela não se mexeu, apertou sua mão e derramou algumas lágrimas. Ele percebeu um problema, se colocou de joelhos e olhando nos seus olhos, ele perguntou outra vez: Lídia, qual é o problema? Por que você não vai se divertir? E ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: papai, eu não quero presentes, eu quero você. Eu sei que a ilustração retrata boa parte das famílias do nosso tempo, pais ocupados e ausentes em busca de muitas coisas para seus filhos também, e filhos em casa desejando a presença de seus pais. Mas esta ilustração também retrata o nosso relacionamento com Deus. Por muitas vezes
nós temos os presentes materiais de Deus como os melhores presentes que poderíamos receber. Mas, na verdade, o melhor presente de Deus é o próprio Deus. Não há nada melhor do que Ele, não há nada mais belo, não há ninguém que se compare ao próprio Deus. A melhor notícia de Deus para você na Páscoa é Deus. O melhor presente de Deus é Ele mesmo. E a maior dádiva que o Evangelho pode oferecer ao homem é a dádiva da adoção. A dádiva que nos torna filhos de Deus, que nos permite acesso a Deus, que nos permite relacionamento com Deus. É sobre esta dádiva, a dádiva da adoção divina, que nós vamos estudar hoje com o apóstolo Paulo no capítulo 3, última parte do capítulo 3 e início do capítulo de número 4. E enquanto estudamos sobre a dádiva da adoção, vamos ver uma das razões pelas quais Cristo morreu na cruz do Calvário. Gálatas 3, verso de número 26. O texto sagrado diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta rica oportunidade que temos de fazer uma reunião de adoração ao Senhor, de ouvir a Tua palavra pregada, de pensar acerca da verdadeira Páscoa. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até este lugar este que foi construído com o propósito da adoração. Revela-te a nós, Senhor, através da Tua palavra, aplica a Tua palavra aos nossos corações e transforma-nos, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria também. Que possamos aprender hoje com o apóstolo Paulo sobre esta grande dádiva do Evangelho. Que meditemos nela, que o nosso coração seja alvo desta mensagem, que ele se submeta à mensagem e seja por ela transformado para o louvor do Teu nome. E nós seremos sempre gratos por isso, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós já sabemos que a carta aos Gálatas é dividida em
3 partes maiores e que já cobrimos a primeira parte, a parte biográfica, que cobre os 2 primeiros capítulos de Gálatas. Sabemos também que estamos agora na segunda seção maior de Gálatas, a parte doutrinária, que trata da mensagem do Evangelho ou do que significa a doutrina da justificação pela fé. Na última mensagem, estudamos um pouco sobre a relação entre a lei de Deus e o Evangelho do mesmo Deus. Aprendemos com Paulo que a lei não existe para nos dar o Evangelho. Ela, por si só, não pode nos dar acesso a Deus. Ela não pode nos dar a bênção da salvação. Se não é pela obediência da lei, se não é pelo esforço próprio, como então conquistamos a salvação? Nós não a conquistamos. Quem então nos dá o Evangelho? O próprio Deus. Assim como prometeu a Abraão, ele prometeu a todos os descendentes de Abraão salvação por graça e sem mérito algum dos homens. Aprendemos também que a lei existe por um bom propósito. O propósito é gerar no nosso coração a necessidade da salvação. Ela nos diz que estamos condenados por nossos próprios pecados. E ela nos diz que não conseguimos agradar a Deus por nossos próprios atos. Fazendo assim, ela gera no nosso coração desejo por alguém que nos salve, por alguém que possa nos redimir da maldição da dor. Aprendemos ainda que a lei existe para nos guiar até o Salvador. Como um tutor, ela nos disciplina e nos leva até o Salvador. Como um carcereiro, ela nos prende dentro da prisão da lei e nos faz anelar, desejar por alguém que nos liberta. Este alguém é o Filho amado de Deus, que veio ao mundo para nos libertar e nos salvar. Terminamos a mensagem da última semana no verso número 25. E eu disse, desde da ocasião, que o verso 25 era uma espécie de transição. Ele era o contraste da nossa condição antes de Cristo. E ele já nos preparava para o próximo parágrafo, o parágrafo que vamos estudar hoje. Depois de nos dizer que éramos escravos da lei, depois de nos dizer que estávamos sob condenação, Paulo diz no verso 25, agora, porém, uma sentença adversativa, tendo chegado à fé, ou tendo chegado Cristo da nossa fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Agora que Cristo chegou, já não estamos mais sob o controle da lei. Se não somos então mais escravos da lei, se não estamos mais sob a maldição da lei, o que somos agora que Cristo chegou ao nosso coração? O que somos agora que o Evangelho invadiu a nossa vida? O que somos agora? A partir do dia que Jesus se tornou o Senhor e Salvador da nossa vida. Se não somos mais escravos, diz Paulo, nós somos todos filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. E com isso ele nos apresenta o clímax da carta aos Gálatas. Com isso ele nos apresenta o clímax do próprio Evangelho. A maior dádiva do Evangelho é a bênção da adoção de filhos. Ele nos possibilita a entrada na família de Deus. Ele nos torna filhos do Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Mas o que significa ser filho de Deus? Como podemos definir esta dádiva tão maravilhosa? O que significa dizer que agora não sou mais escravo, mas filho de Deus? O que significa dizer que sou
desejar me acompanhar, você pode fazer no seu boletim informativo na página de número 2. O que significa ser filho de Deus? Segundo o texto que estamos estudando, ser filho de Deus, queridos, significa, em primeiro lugar, ser unido a Cristo, ser unido à pessoa bendita de Cristo. Paulo abre esta sessão dizendo: todos vocês são filhos de Deus. Isso é uma proposição, isso é uma verdade, isso é a tese de Paulo quando ele olha para o resultado imediato do Evangelho. Ele não diz vocês serão, vocês eram, ele diz vocês já são filhos de Deus. Será que Paulo está defendendo a doutrina da paternidade universal de Deus? Se você conversar com alguém lá fora e falar: olha, Deus te abençoe, possivelmente você vai ouvir a resposta: sim, que Deus abençoe a todos. Deus é Pai de todos. Será mesmo que Deus é Pai de todos? Num sentido ele é, pois é o Criador de todos, é o Senhor de todos. Mas no outro especial, não, ele não é Pai de todos. Segundo Paulo, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus, se depositaram a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus, se olharam para Cristo, o Filho bendito de Deus, e clamaram por salvação. Quantos aqui já fizeram isso? Então saiba, você é um filho de Deus. Os filhos de Deus, segundo Paulo, estão unidos a Cristo. Ele diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Os que depositaram fé em Cristo Jesus são nele batizados. O batismo não é a confirmação da salvação, mas é o ato externo da fé que eu tenho no coração. Ao mesmo tempo, Paulo usa uma outra metáfora, uma das suas preferidas, quando ele diz: se você depositou fé em Cristo, você foi batizado nele e você se vestiu dele. Você está intimamente ligado a Ele. Como ele já disse antes, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais sozinho. Eu não existo mais como Saulo de Tarso. Hoje, uma vez que coloquei os meus olhos sobre Cristo, eu vivo com Ele e Ele vive em mim. E isso me possibilita ter um Pai. O Todo-Poderoso também é o meu Pai. Mas estar unido a Cristo não apenas me liga ao Todo-Poderoso, me liga também à sua família horizontal, pois afinal Ele é Pai de uma grande família. É por isso que o apóstolo diz no verso 28: entre vocês não há mais judeu, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo
que não notamos as diferenças de gênero, de classe, de raça ou de nacionalidade. Ele está dizendo que uma vez família de Deus, tais coisas já não nos dividem mais. E aqui está o âmago do problema da galáxia, pois os falsos mestres estão dividindo a igreja por nacionalidade e culto. Os judeus ficam deste lado, os gentios do outro lado. Os gentios são impuros porque comem algo, os judeus são puros porque obedecem às regras. Paulo diz: uma vez vestidos de Cristo, todos são puros e todos são uma família de Deus. Isso é revolucionário, no mínimo. Pois, por exemplo, uma mulher não teria, na época, tanto valor assim. Nem mesmo dentro da cultura judaica. Fora, então, não teria quase valor algum. Aqui, Paulo diz: homem e mulher são iguais em importância para Deus. Escravo e senhor são iguais em importância para Deus. Judeu e gentil são iguais em importância para Deus. Estar unido a Cristo é também estar unido à família de Cristo. Mais do que isso, Paulo nos diz que estar unido a Cristo é estar unido à história de Deus. É encontrar o nosso lugar no plano da salvação. É encontrar o nosso lugar na história de Deus. Pois ele termina o capítulo 3 dizendo: e se vocês são de Cristo, são também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês fazem parte da história da salvação. Se olharem para a galeria da fé, dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, vocês devem também se encontrar ali, pois estar unido a Cristo é fazer parte da história de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Quais seriam algumas aplicações desta primeira parte do nosso estudo hoje? Qual é a grande bênção de ser unido a Cristo, ou de estar unido a Cristo? Uma grande bênção, queridos, de se estar unido a Cristo é que nós não precisamos mais ter vergonha diante de Deus. O homem sempre teve vergonha diante de Deus desde a queda. Ao pecar contra Deus, Adão e Eva se esconderam dele. Lembram-se disso? E Deus os vestiu, ou vestiu sua vergonha. Ao matar um homem no Egito, Moisés fugiu para o deserto, para o anonimato. Ao negar Cristo 3 vezes antes de sua morte, Pedro deixou o pátio onde estava com o semblante caído, cheio de tristeza. Ao pecar contra Deus, o homem sempre sai, foge, por se encontrar envergonhado. Quando Paulo disse: estamos unidos a Cristo, nele fomos batizados e nos vestimos dele, ele está dizendo que nós não precisamos ter vergonha do nosso Pai. Pois quando o Pai olha para nós, ele não nos vê em pecado ou imperfeição. Ele nos vê em santidade, pois estamos vestidos de Cristo. Ele vestiu os nossos pais
Ele nos veste com roupas aceitáveis, de modo que hoje, com muito ou com pouco pecado, eu posso estar diante dele sem vergonha. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Uma segunda aplicação desta primeira parte é que estar unido a Cristo implica estar unido à sua família. Significa dizer que devo me unir à família de Cristo, devo congregar com a família de Cristo, devo me esforçar para amar a família de Cristo. Vou ver diferenças, vou ver coisas que talvez não goste tanto, não vou amar todas as qualidades de todas as pessoas, mas dentro da família de Cristo não podemos desprezar, não podemos esnobar. Se fomos aceitos dentro da família de Cristo, por graça de Deus, devemos aceitar a todos os filhos de Deus. Se fui aceito pela graça de Deus, ou seja, se não tinha eu condição de estar aqui, devo amar e receber o meu irmão da mesma forma. Outra aplicação: estar unido a Cristo implica ter história com Cristo, ter propósito na vida. Quantas pessoas você conhece que não sabem por que estão aqui, que não sabem para onde vão, que vivem completamente sem causa, sem destino, sem propósito? Estar em Cristo é ter uma razão para existir. Eu sou parte de uma história que começa em Deus e termina em Deus, que começa num jardim onde meus pais caíram e termina num outro jardim que o meu pai construiu para mim. Estar em Cristo é ter uma história, ter um propósito para se viver. Hoje eu vivo por Ele, para o louvor do seu nome. Amém, amados? Amém. Ser o Filho de Deus significa estar unido a Cristo. Em segundo lugar, ser o Filho de Deus significa ser redimido por Cristo. O apóstolo abre o capítulo 4, outra vez falando sobre o tempo da tutoria. Ele diz que antes de Cristo, os pecadores, embora eleitos por Deus antes da fundação do mundo, viviam como escravos, eram alvos da promessa de Deus, mas viviam como escravos, viviam sob a escravidão da lei e mais, sob a escravidão de outros deuses. Pois quando ele fala sobre os princípios elementares deste mundo, ele pode ter em mente pelo menos duas coisas: o ABC da fé, talvez a lei de Deus, e possivelmente os deuses pagãos. No próximo parágrafo ele vai tratar disso, pois os Gálatas vinham de cultura pagã e por anos a fio serviram deuses pagãos. Paulo está dizendo: antes de Cristo, mesmo sendo alvo das promessas de Cristo, vocês viviam como escravos. Vocês eram escravos do pecado, eram escravos da condenação da lei e eram escravos dos seus deuses, fossem eles deuses mitológicos ou deuses criados com seus corações, tipo uma pessoa, uma profissão, uma carreira, um corpo. O fato é que, antes de Cristo, todo homem, mesmo sendo alvo da promessa de salvação, todo homem é um escravo e vive como escravo. Mas graças a Deus, porque Paulo outra vez coloca um mais no meio disso.
para nos levar à rota à libertação. Vocês viviam como escravos, vocês eram escravos, vocês viviam com seus próprios desejos e correndo atrás dos seus próprios deuses, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, com dois propósitos. Aqui, a Páscoa tem dois propósitos: a fim de redimir os que estavam sob a lei, ou seja, comprar os escravos que eram possessão da lei, e ao mesmo tempo para que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos por partes. O que significa dizer que Jesus veio na plenitude do tempo? Em linhas gerais, que ele veio no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus foi feito de muitas coisas que foram preparadas. O Império Romano estava em paz. Havia o que na época se chamava de Pax Romana. O Império Romano dominava o mundo e então suas tropas davam certa segurança às regiões dominadas. Eles abriram estradas facilitando a movimentação, inclusive dos missionários, e deram aos povos dominados liberdade de adoração. Ao mesmo tempo, a cultura pagã, grega e romana caía em descrédito, e a lei judaica oprimia o pecado. No tempo de Deus, Ele enviou seu Filho, e as qualificações dele são filho de mulher. Ele é filho de Deus, e assim pode nos levar de volta para Deus. Mas ele também é filho de uma mulher, e assim pode nos representar diante de Deus. Ele é filho de Deus, mas ele também é filho do homem. Ele é Deus e ele é homem. Ele nasceu sob a lei, ou seja, ele é judeu e viveu toda a sua vida sob a lei de Deus. Não era um grego que desconhecia a lei de Deus. Ele era um judeu que seguiu meticulosamente a lei de Deus. O que significa dizer que ele jamais errou. Ele acertou onde nós erramos para nos dar salvação. Amém. Ele fez isso, Deus. Ele vem de Deus. Ele nasce de uma mulher. Ele vive uma vida reta e perfeita para subir naquela cruz maldita e tomar o nosso lugar como um representante legal. Mas ele não fez isso como um ato heróico. Ele não fez isso para se tornar conhecido. Ele não fez isso porque era legal. A experiência não foi nada. Ele fez isso porque éramos escravos e ele precisava nos comprar. Como ele nos comprou? Pagando o alto preço da cruz do Calvário. Ele derrama seu sangue, ele entrega o seu corpo a fim de pagar ao dono dos escravos, a lei de Deus, o nosso preço. Ele nos tira da prisão e nos dá liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não nos tirou da prisão e nos deixou à deriva. Tipo, Renan, você não é mais preso, siga o seu caminho. Para onde eu vou? Vou voltar a pecar. Eu vou fazer as mesmas coisas. Eu não tenho direção. Foi um ato duplo. A Páscoa aconteceu, pelo menos segundo esse texto, no ato duplo. Ele nos resgata da escravidão. Ele paga um preço por nossa salvação, mas ele nos transporta da prisão para a casa do Pai.
Ele não apenas nos salvou, queridos, da morte eterna, Ele nos deu vida eterna. Ele não apenas nos arrancou da escravidão, Ele nos deu vida e vida de liberdade. Ele nos deu uma família e Ele nos adotou para a família de Deus Pai. A Páscoa, segundo esse texto, tem este propósito: comprar a sua vida do dono dos escravos, a lei de Deus, e ao mesmo tempo adotar você como filho de Deus. Você pode louvar a Deus por isso. Quando nos tornamos filhos de Deus? Eu faço esta pergunta muito mais pelos queridos do seu coração que talvez não estejam aqui. Estou pensando muito mais neles do que em vocês. Porque se fizer uma volta no tempo rapidamente, você vai chegar a determinado ponto. Quando tudo aconteceu, você era escravo do pecado, vivia como um preso, pecando e desejando pecar, amarrado, destruindo-se e destruindo outros. Alguém pregou o Evangelho, um amigo, um pai, uma mãe, um pastor, e uma bomba explodiu no seu coração. Um dia você nem sequer pensava em Cristo, no dia seguinte você só pensava em Cristo. No dia você se via escravo e dominado por seus próprios desejos. Ao ser alvo do Evangelho, no dia seguinte você se torna amante, apaixonado por Jesus Cristo. Quando foi que isso se deu? No tempo de Deus. Talvez não tenha sido quando a sua mãe mais desejou. Talvez não tenha sido na adolescência, quem sabe foi já com cabelos brancos. Que isso sirva de exemplo para os seus queridos que ainda não estão aqui. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, será no tempo de Deus. Qual é o meu papel? Pregar, orar, pregar outra vez, orar mais, seguir pregando e orando em todo o tempo. Mas o meu papel não é enfiar goela abaixo do Evangelho no coração de ninguém. Eu só posso pregar. A data, a hora está marcada por Deus, no tempo dele, exatamente como aconteceu com você. Tal pessoa querida do seu coração será ressuscitada da morte para a vida e desejará Cristo como você hoje deseja. Voltando hoje de Maragogi, onde passei a Páscoa pregando no retiro, dei uma carona a determinado senhor, que já esqueci seu nome. E ao entrar no carro, nos desviamos do caminho, pegamos uma rota errada, e por 30 minutos Edilson foi comigo, pregou, sem parar, o Evangelho aquele ano. E nós o deixamos em algum ponto da cidade de Palmares, seguimos caminho, nos atrasamos, eu cheguei quase na hora do culto, mas com a ligeira impressão de que Deus estava falando aquele coração. Será que eu posso computar hoje, na minha caderneta, mais um salvo para Cristo? Não, eu não posso. Eu posso dizer menos um da minha conta, pois eu me sinto, como disse Paulo aos Romanos, devedor, os que disseram. Mas eu não posso dizer, ele hoje aceitou a Deus. Mas quem sabe, quando estiver diante do trono de Deus,
eu vou me virar para a direita e Ele estará lá. Talvez não seja hoje, quem sabe amanhã, quem sabe daqui a 10 dias, 10 anos. O tempo da conversão é de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Ore por seu filho, mas descanse em Deus. Ore por seu marido, mas descanse em Deus. Pregue para seu sobrinho, mas descanse em Deus. Pregue para o seu amigo, mas descanse em Deus. A obra da conversão é dele. Amém, queridos? Amém. Mas enquanto a nós, como é que nós vivemos agora que sabemos que somos filhos de Deus? Como nos relacionamos com Deus? Se somos redimidos por Ele, somos também adotados por Ele em sua família, como é que nós nos relacionamos com Ele? Ele é o nosso Pai, ou ainda o tratamos como o Senhor de escravos? Há muitas pessoas cristãs que se relacionam com Deus assim, com medo dele, tentando fugir dele caso algo dê errado, se escondendo dele quando comete um pecado. Vive uma vida cristã mediante a prática da lei. Hoje eu posso me apresentar diante de Deus porque não pequei. Amanhã eu não posso porque eu terei pecado. Um jovem me procurou há algum tempo e disse: pastor, nunca mais eu vou pecar. Eu falei: meu amigo, você já está pecando. Não existe tal condição para o homem. Mas a grande notícia do Evangelho é esta: mesmo sendo eu um pecador, Deus me trata como filho pela justiça de Cristo. Mas há muitos que vivem como escravos. Quer um exemplo da história da igreja? John Wesley, pai do metodismo inglês. Você já viu em algum lugar a igreja metodista? O fundador dela é John Wesley. Filho de ministro, tornou-se ele mesmo ministro. Ao término do seu curso, fundou um grupo em Londres chamado Grupo da Santidade. Ele cuidava dos pobres que via na rua, ele visitava os presídios de Londres, ele fazia obra de caridade, evangelizava. O grupo era fantástico em suas práticas. Mas ele viajou para os Estados Unidos para pregar, e voltando de lá descobriu-se incrédulo. E mais tarde, quando ele de fato entendeu e foi alvo do Evangelho, ele disse: por muito tempo eu vivi na casa do Pai como escravo. Hoje, porque entendi que a salvação não depende de mim, mas depende dele, me aproximo de Deus sem medo, pois Ele é o meu Pai bondoso. Não tenha medo do seu Pai. Não pense que Ele vai amá-lo mais se você acertar 10 pontos, ou que Ele vai amá-lo menos se você errar os 10 pontos. Ele amará você amanhã exatamente como Ele ama hoje. Ele amará você depois de amanhã exatamente como Ele amou antes da fundação do mundo, com amor que não muda. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. E por fim, queridos, e hoje eu estou quebrando o recorde, 7h20 ainda, estou certo? Por fim, ser filho de Deus significa ser habitado pelo Espírito de Cristo. Depois de nos dizer que Deus enviou o seu Filho para nos redimir da escravidão e nos adotar como seus filhos, Paulo nos diz que o mesmo Deus envia seu Espírito. Ele enviou o seu Filho como propósito
conquistar a nossa adoção legal, o nosso status de filhos, quer você sinta isso ou não. Se você depositou fé em Cristo, você é filho de Deus. Mas logo a seguir, Paulo diz no verso 6 que Deus enviou seu Espírito ao coração de vocês, Gálatas, e ele clama: Abba, Pai. Deus enviou seu Filho para conquistar a nossa adoção na cruz do Calvário, mas ele enviou seu Espírito ao nosso coração para confirmar a adoção. Eu sei que sou filho porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e com preço de sangue comprou a minha adoção, mas eu sinto que eu sou filho porque o Espírito de Deus habita o meu coração. E ele me proporciona a linguagem da família de Deus. Clamem a Deus como Abba, Pai, Paizinho querido. Se aproximem dele pelo Espírito, ou o Espírito vai gerar esta linguagem e este desejo no coração de vocês. Se aproximem dele assim, como uma criança se aproxima de seu pai, sabendo que não será rejeitado, sabendo que será amado, sem antes organizar a frase. Simplesmente chega, e ainda trocando a ordem da frase, ela chega, porque sabe que vai ser recebida. Ela sente que seu pai a ama. Segundo Paulo, além de confirmar a nossa adoção, o Espírito ainda garante a nossa herança, pois ele termina no verso 7: assim, você já não é mais escravo, é filho. E porque é filho, você é herdeiro. Duas coisas. A imagem que ele pinta de herdeiro é a do rico que não tem filhos e que adota o escravo e lhe dá tudo que tem. Ao mesmo tempo, Paulo diz: Deus o tornou herdeiro. Outra vez, uma pista da graça de Deus. Não é porque você é bonita, não é porque você é lindo, não é porque você tem muito dinheiro, não é porque você não erra, não é porque você acerta, é porque Ele teve misericórdia de você. E porque Ele teve misericórdia, Ele o tornou filho de Deus. E mais do que isso, herdeiro do reino que está sendo preparado. Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus. Quais são alguns benefícios desta adoção garantidos pelo Espírito de Deus? Primeiro, queridos, a confirmação da nossa salvação. Não depende de um dom especial que você talvez tenha. Algumas igrejas dizem isso. Você precisa do dom tal para ter a certeza de que é salvo, filho de Deus. Segundo as Escrituras, o único dom que você precisa é o próprio Deus habitando em você e gerando esta confirmação. Eu sou salvo, Ele é meu Pai. Você não precisa de dom algum, você não precisa de dinheiro algum, você não precisa fazer nada, simplesmente você precisa ser alvo desta experiência. Cristo morreu por você na cruz do Calvário e o Espírito a aplica no seu coração, de modo que você sente, tem no seu coração testificado: eu sou filho de Deus. Outro benefício: intimidade com o Pai. O Espírito nos ensina
a linguagem da casa de Deus. O Espírito nos ensina que devemos orar simples, que devemos nos aproximar sempre, que devemos ter em mente que Ele está diante de nós, ou nós diante dele sempre. Eu não preciso de um curso teológico de 4 anos para orar a Deus. Eu não preciso de uma escola bíblica dominical avançada para me relacionar com Deus. Eu preciso da leitura diária das Escrituras para conhecer meu Pai. E eu preciso da ação sobrenatural do Espírito que me impulsiona para a presença do meu Pai. E se sou íntimo, filho de Deus, eu também sou herdeiro do reino de Deus. Eu não preciso ter medo, nem temer de coisa alguma, pois o dono do universo resolveu ser meu Pai. Estou seguro nele, protegido por ele, amparado nele, escondido nele. Se você é filho de Deus Todo-Poderoso, a quem você temerá? Mas coloque isso em prática. Pratique a intimidade com seu Pai. Talvez você não tenha tido um pai tão exemplar. Quem sabe o seu pai foi do tipo, dou tudo, mas não dou minha presença. Quem sabe o seu pai não foi o melhor dos pais. Quem sabe você nem sequer o conhece. E talvez haja uma imagem na sua mente de que Deus também seria um pai assim, um pai que abandona, um pai que esquece, um pai que pune severamente sempre sem qualquer razão, um pai que pisa, um pai terrível. Mas lembre-se, não é Deus que deve ser medido ou ilustrado a partir dos pais terrenos. É sempre o contrário. Deus é a medida dos pais terrenos. Não é porque seu pai falhou que Deus falhará. Não é porque seu pai se foi que ele irá. Não é porque seu pai o abandonou que ele também fará o mesmo. O nosso Pai é perfeito, jamais muda. Ele é o que é, hoje, amanhã e eternamente. Sendo assim, se aproxime dele, sem medo, sem reservas. Pode pular, pode se jogar da cama. Uma noite escura, Beatriz muitas vezes tem medo. Uma noite de chuva, de trovões, e vez por outra eu preciso correr ao seu quarto. E mesmo no escuro eu digo: Bia, pule, papai está aqui. Com algum receio, ela pula. Até o dia de hoje, nunca caiu. Você pode se aproximar de Deus assim. Nos dias de perigo, de incerteza, de temor, Ele estará lá. Você pode se jogar na certeza de que a sua destra é poderosa para amparar. Você pode caminhar neste mundo seguro, na certeza de que o dono do universo é o seu Pai. É o seu Pai. É o Deus a quem você chama de Pai querido. Pratique essa intimidade. Lendo a palavra de Deus diariamente, conhecendo o seu Pai. Não leia a Bíblia para conhecer a história. Não leia a Bíblia para conhecer ciência. Não leia a Bíblia para aprender apenas a geografia do tempo bíblico. Não, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é a revelação do seu Pai.
Mas faça isso em oração. E o Espírito de Deus, Ele vai gerar no seu coração linguagem e atitudes de quem é parte da família de Deus. Amém, queridos? Amém. Qual foi o melhor presente que você recebeu ao longo desta semana? Qual foi o melhor presente que você já recebeu na vida? Espero que você saiba e espero que você sinta que Deus é o melhor presente do universo. Espero que você saiba e espero que você se sinta assim. Você é um filho de Deus. A maior dádiva do Evangelho não é nos dar mais alguns anos de vida na terra, não é nos dar um carro novo a cada ano, não é nos dar saúde para dar e vender. A maior dádiva do Evangelho é nos dar a certeza no coração de que doente ou saudável somos filhos de Deus. Amém. Pobre ou rico, somos filhos de Deus. Com muito ou pouco, somos filhos de Deus. Perto ou longe, somos filhos de Deus. A maior dádiva do Evangelho é esta certeza no coração. Mas talvez você não tenha esta certeza. Ou quem sabe, você já teve, mas não tem mais. Talvez você nunca foi alvo do poder do Evangelho, nunca foi alvo do Espírito de Deus. Talvez você nunca tenha tido esta certeza: sou o Filho de Deus. Talvez você teve, mas não tem mais. Cometeu algum pecado e porque não conhecia bem o Evangelho, fugiu de Deus, pensando ser o pior dos piores, não aceitável na presença de Deus. Mas uma ilustração conta, queridos, e com ela eu fecho, que certo pai disse para sua filhinha, que gostava de brincar no jardim de sua casa: filha, você pode brincar aqui com tudo que você quiser, há brinquedos à sua disposição, há animais à sua disposição, mas por favor, não saia por aquele portão sozinho. E ela obedeceu por muito tempo, até que seu pai saiu pelo portão e o deixou entreaberto, e ela percebeu isso. Sua curiosidade a enganou, a enfeitiçou, e por ela passou pelo portão para descobrir-se na rua, movimentada por muitos carros e muitas pessoas na calçada. Por um instante ela vibrou com aquilo, mas logo percebeu um vento forte e fechou o portão nas suas costas. Não consigo passar por baixo do portão. No desespero, ela começou a bater no portão e gritar o nome do seu pai, e gritar por seu pai. Graças a Deus ele não ouviu. Abriu o portão e a tomou nos braços e disse: filha, eu também não lhe disse que toda vez que você chamasse o meu nome, eu viria correndo para buscar. Eu também não lhe disse que toda vez que necessário, caso você precisasse, e você gritasse o meu nome, eu ouviria a sua voz e sairia ao seu encontro. Talvez você passou, o portão fechou e você se sente do lado de fora. Talvez você esteja dentro, mas o seu coração, ou no seu coração, você se sinta do lado de fora. O que você precisa fazer? Chamar pelo seu
para longe de você. Ele sempre esteve ao seu lado. Ele sempre estará ao seu lado. Porque você é, apesar dos seus